Sejam todos bem-vindos ao canal Vanguarda Histórica. Você sabia que os termos esquerda e direita na política nasceram literalmente de onde as pessoas se sentavam numa sala? Era 1792, Assembleia Nacional Francesa. Do lado esquerdo da sala, sentavam-se os revolucionários radicais que queriam destruir tudo. Do lado direito, os moderados que queriam reformas graduais. Dessa divisão física nasceu a divisão ideológica que ainda controla a política mundial hoje. Mas essa não é apenas uma curiosidade histórica. É a chave para entender por que a política moderna funciona exatamente como funciona. Porque a extrema esquerda e esquerda sempre radicaliza até chegar ao totalitarismo. Porque a direita sempre tenta conservar estruturas funcionais. Nos vídeos anteriores, você viu como a Revolução Francesa foi uma farsa sangrenta e como Robespierre mergulhou a França num mar de sangue. Hoje você vai descobrir como duas facções rivais criaram o modelo de guerra política que vivemos até hoje. A batalha entre jacobinos e girondinos não foi apenas uma disputa pelo poder na França revolucionária. Foi o primeiro laboratório da luta eterna entre radicalismo destrutivo e conservadorismo reformista. E o resultado dessa batalha determinou não só o destino da França, mas moldou toda a política ocidental pelos próximos 230 anos. Este é o Vanguarda Histórica, e esta é a história real de como nasceram esquerda e direita. A origem física da divisão política. Para entender a origem da esquerda e direita, você precisa visualizar a Assembleia Nacional Francesa em 1792. Era um anfiteatro semicircular com cerca de 750 deputados. Mas onde cada grupo se sentava, revelava muito mais do que preferências pessoais. Revelava visões de mundo completamente opostas sobre como a sociedade deveria funcionar. À direita do presidente da Assembleia, sentavam-se os deputados mais moderados. Vinham principalmente das províncias, representavam comerciantes, profissionais liberais, pequenos proprietários. Queriam mudanças na França, mas mudanças graduais que não destruíssem completamente as estruturas existentes. Estes eram os girondinos, assim chamados porque muitos vinham da região da Gironda. Seus líderes eram advogados brilhantes como Brissot, Vergniaud, Condorcet. Homens educados, sofisticados, que acreditavam na razão e no debate civilizado. À esquerda, uma multidão muito diferente. Majoritariamente parisienses, representavam artesãos urbanos, pequenos comerciantes, funcionários públicos, mas principalmente representavam a turba de Paris, aqueles que viviam da política revolucionária. Estes eram os jacobinos, nome que vinha do convento de Santiago onde se reuniam. Seus líderes eram demagogos como Marat, Danton e, claro, Robespierre. Homens que tinham descoberto que na política, quem grita mais alto consegue mais poder. Mas a diferença entre eles não era apenas geográfica ou social. Era uma diferença fundamental sobre a natureza humana e sobre como a sociedade deveria se organizar. E essa diferença criou dois modelos políticos que ainda dominam o mundo ocidental. Girondinos. Os primeiros conservadores modernos. Os girondinos representavam algo completamente novo na política: o conservadorismo reformista moderno. Eles queriam mudanças reais na França. Apoiaram o fim do absolutismo real, a criação de uma monarquia constitucional, direitos civis básicos, liberdade de comércio. Mas queriam tudo isso através de reformas graduais e institucionais. Sua visão de mundo era baseada em alguns princípios fundamentais que hoje reconhecemos como tipicamente conservadores. Primeiro, acreditavam que as instituições existentes, mesmo imperfeitas, tinham valor. A monarquia podia ser reformada, não precisava ser destruída. A Igreja Católica podia ser modernizada, não precisava ser abolida. As tradições locais podiam ser respeitadas mesmo numa França renovada. Segundo, desconfiavam profundamente do poder centralizado. Queriam uma república federativa onde as províncias mantivessem autonomia. Temiam que concentrar todo o poder em Paris criaria uma nova tirania pior que a monarquia. Terceiro,
Acreditavam no debate racional e na persuasão civilizada. Seus líderes eram oradores brilhantes que tentavam convencer através de argumentos lógicos, não de apelos emocionais às massas. Quarto, respeitavam a propriedade privada como direito fundamental. Entendiam que prosperidade econômica dependia de pessoas terem incentivos para trabalhar e inovar. E, finalmente, tinham uma visão otimista mas realista da natureza humana. Acreditavam que pessoas podiam melhorar através da educação e boas instituições, mas sabiam que utopias sociais eram impossíveis. Soa familiar? Deveria soar, porque estes são exatamente os princípios do conservadorismo moderno. Os girondinos foram os primeiros conservadores no sentido contemporâneo da palavra, mas enfrentaram um inimigo que não jogava pelas mesmas regras civilizadas. Jacobinos. O nascimento da esquerda radical. Os jacobinos criaram o modelo de esquerda política que persiste até hoje. E desde o início, esse modelo era baseado em princípios completamente diferentes dos girondinos. Primeiro, os jacobinos acreditavam na revolução permanente. Para eles, não bastava reformar as instituições existentes. Era necessário destruí-las completamente e reconstruir a sociedade do zero. Qualquer coisa que viesse do passado era automaticamente corrupta e precisava ser eliminada. Segundo, não eram democráticos. Abraçaram o centralismo radical. Queriam todo o poder concentrado em Paris, nas mãos de uma pequena elite revolucionária que representava o povo. As províncias, com suas tradições locais, eram obstáculos ao progresso que precisavam ser esmagadas. Terceiro, desprezavam o debate racional. Em vez de argumentos lógicos, usavam apelos emocionais diretos às paixões das massas. Seus discursos eram cheios de linguagem religiosa, maniqueísmo moral, promessas utópicas. Quarto, viam a propriedade privada como roubo social. Acreditavam que a única forma de criar igualdade era redistribuir forçadamente todos os bens. Rico era sinônimo de ladrão que roubava dos pobres. Quinto, tinham uma visão utópica da natureza humana. Acreditavam que era possível criar o homem novo através da educação revolucionária e terror político. Todos os problemas sociais podiam ser resolvidos se apenas eliminassem os inimigos do povo. E, finalmente, abraçaram a violência como ferramenta política legítima. Para os jacobinos, não era possível fazer omelete sem quebrar ovos. Se era necessário matar milhares para criar a sociedade perfeita, então que se matasse. O mais perturbador é que estes princípios jacobinos se tornaram o DNA de todos os movimentos de esquerda radical que vieram depois. De Marx a Lenin, de Gramsci a Pol Pot, todos beberam da fonte jacobina. Mas como exatamente os jacobinos conseguiram derrotar os girondinos? Como o radicalismo destrutivo venceu o reformismo civilizado? Guerra total entre as facções. A batalha entre jacobinos e girondinos foi a primeira guerra ideológica total da era moderna e revelou padrões que se repetem até hoje quando esquerda e direita se enfrentam. Os girondinos cometeram o erro fatal de todos os conservadores. Tentaram jogar pelas regras civilizadas contra inimigos que não respeitam regra nenhuma. Quando os jacobinos os acusavam de traição, os girondinos respondiam com argumentos racionais. Vocês são a favor dos ricos, contra os pobres. Não, nós queremos apenas preservar as instituições sem as destruir. Quando os jacobinos incitavam a violência das massas, os girondinos apelavam para a lei e a ordem. Quando os jacobinos prometiam utopias impossíveis, os girondinos ofereciam reformas graduais e realistas. Resultado previsível: os girondinos pareciam fracos, elitistas, desconectados do povo. Os jacobinos pareciam corajosos, populares, verdadeiros defensores dos oprimidos. A estratégia jacobina era diabólica na sua simplicidade. Primeiro, criaram uma série de crises artificiais que justificavam medidas extremas. A guerra contra as monarquias europeias, supostamente necessária para defender a revolução. As revoltas camponesas, supostamente organizadas por agentes realistas. A crise econômica, supostamente causada por sabotadores burgueses. Cada crise gerava pânico social. E no pânico, as pessoas sempre escolhem líderes que prometem ação decisiva,
não reflexão cuidadosa. Os jacobinos ofereciam ação, mesmo que fosse a ação errada. Os girondinos ofereciam prudência, que parecia covardia em tempos de crise. Segundo, os jacobinos controlaram completamente a narrativa pública. Através de jornais como O Amigo do Povo de Marat, criaram uma campanha de difamação constante contra os girondinos. Todo político moderado era retratado como traidor secreto da aristocracia. Terceiro, usaram a violência das ruas para intimidar opositores. Organizaram turbas para invadir a Assembleia Nacional, ameaçar deputados girondinos, interromper discursos. Transformaram a política num espetáculo de terror, onde apenas os mais radicais conseguiam falar. E, finalmente, quando conseguiram poder suficiente, simplesmente eliminaram fisicamente a oposição. Entre maio e outubro de 1793, praticamente toda a liderança girondina foi guilhotinada ou forçada ao exílio. Soa familiar? Deveria soar. É exatamente a mesma estratégia usada por todos os movimentos totalitários desde então. O triunfo do radicalismo e suas consequências. A vitória total dos jacobinos sobre os girondinos em 1793 foi um momento decisivo na história ocidental. Pela primeira vez, o radicalismo político conseguiu eliminar completamente a moderação de uma sociedade. E os resultados foram exatamente o que os girondinos tinham previsto: catástrofe total. Com os moderados eliminados, não havia mais freios institucionais ao poder jacobino. Robespierre e seus aliados puderam implementar suas utopias sociais sem nenhuma oposição organizada. O resultado foi o terror que você conhece dos vídeos anteriores. Dezenas de milhares de execuções, destruição da economia francesa, guerra civil, perseguição religiosa, colapso das instituições locais. Mas o mais importante, a eliminação dos girondinos criou um precedente histórico fatal. Estabeleceu que na política moderna, moderar é traição, que compromisso é covardia, que qualquer um que não aceite a agenda radical completa é inimigo que merece destruição. Este precedente jacobino se tornou o modelo operacional de todos os movimentos revolucionários posteriores. Os bolcheviques russos eliminaram os mencheviques exatamente como os jacobinos eliminaram os girondinos. Os comunistas chineses fizeram o mesmo com os nacionalistas moderados. Os Khmer Vermelhos no Camboja seguiram o roteiro à risca. Sempre o mesmo padrão. Primeiro, pintar moderados como traidores. Segundo, criar crises que justifiquem medidas extremas. Terceiro, usar violência para intimidar oposição. Quarto, eliminar fisicamente lideranças moderadas. Quinto, implementar agenda utópica radical. E sempre o mesmo resultado: terror, morte, colapso econômico, miséria em massa. A lição é cristalina. Quando sociedades permitem que radicais eliminem moderados, o resultado é sempre catástrofe. A moderação não é fraqueza, é a única barreira entre civilização e barbárie. Mas por que esse padrão persiste? Porque as sociedades continuam caindo na mesma armadilha jacobina 230 anos depois. O legado eterno. Por que esquerda e direita ainda existem? A divisão entre jacobinos e girondinos não morreu em 1794. Ela se perpetuou porque representa algo muito mais profundo que disputa política momentânea. Representa duas visões completamente diferentes sobre a natureza humana e social. A mentalidade jacobina, que hoje chamamos de esquerda, é baseada numa crença fundamental. É possível criar sociedades perfeitas através de engenharia social radical. Esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família, não é assim que o nosso ex-mandatário assinava? Esse é um lema, é um slogan fascista. Ele assinou cartas com esse lema. Para quem não estivesse entendendo, ele deixou bastante claro o que ele é, o que ele representa. A luta por superar essa organização de família. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não.
a gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. E se a gente não quer, não vai ser ameaça. A direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Todos os problemas humanos podem ser resolvidos se apenas derrubarmos as estruturas opressivas existentes e reorganizarmos tudo segundo princípios científicos. Esta mentalidade é eternamente atraente porque oferece esperança utópica. Promete que pobreza, desigualdade, injustiça, até sofrimento humano podem ser eliminados definitivamente. Basta apoiar a revolução e o paraíso terrestre será alcançado. A mentalidade girondina, que hoje chamamos de conservadora, é baseada numa crença diferente. Sociedades humanas são organismos complexos que evoluem gradualmente através de tentativa e erro. Mudanças abruptas geralmente causam mais mal que bem. Tradições e instituições existem porque funcionam, mesmo que imperfeitamente. Esta mentalidade é menos atraente emocionalmente porque é realista sobre limitações humanas. Admite que problemas sociais são permanentes, que utopias são impossíveis, que progresso real é lento e gradual. Mas qual das duas funciona na prática? A história é brutalmente clara. Toda vez que jacobinos conseguem poder total, o resultado é catástrofe. Toda vez que girondinos conseguem implementar reformas graduais, o resultado é progresso real. Compare a França revolucionária jacobina com a Inglaterra reformista da mesma época. A França teve terror, guerra civil, colapso econômico. A Inglaterra teve crescimento econômico, expansão de direitos civis, estabilidade política. Compare a Rússia bolchevique com os países escandinavos reformistas. A Rússia teve fome em massa, gulags, ditadura. Os países escandinavos conseguiram combinar prosperidade econômica com proteção social ampla. O padrão é sempre o mesmo. Radicalismo jacobino gera catástrofe, reformismo girondino gera progresso. Lição e gancho. A batalha entre jacobinos e girondinos nos ensina a lição política mais importante da era moderna. Cuidado com quem promete paraísos terrestres. Os jacobinos prometeram liberdade e trouxeram tirania. Prometeram igualdade e criaram uma nova aristocracia burocrática. Prometeram fraternidade e promoveram genocídio. Os girondinos, com toda sua moderação chata, ofereciam algo muito mais valioso: progresso real através de mudanças graduais que respeitavam a complexidade da natureza humana. Esta lição continua relevante hoje porque a tentação jacobina nunca morre. Toda geração produz seus próprios radicais prometendo refazer o mundo do zero. E toda geração precisa de conservadores girondinos para lembrar que sociedades funcionais não são construídas sobre ruínas. No próximo vídeo, vamos ver como a loucura jacobina se materializou no símbolo mais terrível da Revolução Francesa, a guilhotina. A máquina que deveria tornar execuções mais humanas, mas se tornou instrumento de terror em massa. Ajude a crescer esse pequeno canal. Se inscreva, curta, compartilhe e descubra a história real por trás da máquina de matar mais eficiente já inventada. Este é o canal Vanguarda Histórica, onde a verdade histórica não tem medo de incomodar.